Não tenho nada para comer hoje. Essa frase, dita com a voz fraca, quase se perdendo no barulho da rua, ecoou como um trovão no coração de quem escutava. Jair Bolsonaro, que estava em um deslocamento discreto por uma região periférica do Distrito Federal, a bordo de um carro escurecido e sem identificação oficial, parou. Algo naquela voz o fez pedir para o motorista parar o veículo. Ele desceu, discretamente, quase sem ser reconhecido, e foi em direção à calçada de concreto rachado, onde uma mulher de meia-idade, magra demais para sua idade, segurava uma sacola vazia. Seu nome era Neuza. Morava a poucos quarteirões dali, em uma casa improvisada que mais parecia um cômodo de tijolos descobertos, com uma telha quebrada e uma janela feita de pano. Ela tinha 2 filhos e vivia com o básico do básico, sobrevivendo de doações, quando havia, e de bicos, que já não apareciam há meses. A crise econômica, que abalava silenciosamente milhares de lares como o dela, havia tirado tudo. Mas, naquele dia, a esperança, que andava adormecida, acordaria. Neuza não reconheceu Bolsonaro de imediato. Para ela, era apenas um homem alto, sério, de rosto conhecido, mas fora de contexto. Ela baixou a cabeça, como quem pede desculpa por estar ali. Ele se aproximou. Você disse que não tinha o que comer hoje? Perguntou, com um tom de incredulidade genuína. Ela assentiu, com um olhar que misturava vergonha e resignação. Não era a primeira vez que dizia isso a alguém, mas definitivamente era a primeira vez que alguém parava para escutar. Sem hesitar, Bolsonaro virou-se para um dos seguranças disfarçados que o acompanhavam discretamente e pediu para que localizasse ali perto um supermercado ou armazém. Enquanto aguardava, sentou-se no meio-fio ao lado dela. Gesto impensável para quem já ocupou o cargo mais alto da República. A conversa foi breve, mas carregada de peso. Ela contou como perdeu o emprego de auxiliar de cozinha durante a pandemia, como tentou vender bolos na rua, mas foi impedida diversas vezes por fiscalização local, como passou a catar latinhas para manter os filhos alimentados, até que a saúde começou a fraquejar. E agora ali, naquele dia específico, não havia mais latas, nem sobras, nem forças. E a única frase que conseguiu dizer foi aquela: não tenho nada para comer hoje. Minutos depois, o segurança retornou com sacolas. Bolsonaro, sem fazer alarde, ajudou a carregar. Acompanhou Neuza até sua casa. Ao chegar, deparou-se com um cenário que não se vê em palácios ou gabinetes. Um cômodo úmido, com colchões no chão, panela vazia sobre o fogão de 2 bocas, e um silêncio que gritava. Ele se aproximou da parede, tocou o cimento cru com a palma da mão e permaneceu em silêncio por alguns segundos. Não havia como não se comover, enquanto Neuza colocava os alimentos sobre a mesa com uma mistura de gratidão e constrangimento. Os filhos, 2 meninos de olhos atentos, observavam tudo, sem entender completamente quem era aquele homem. Mas sabiam que algo grande estava acontecendo. Ao sair, Bolsonaro pediu licença e olhou para os meninos. Disse poucas palavras, mas em tom firme: comam bem hoje. Amanhã vai ser melhor. E então se virou para Neuza e garantiu que aquela ajuda não terminaria ali. Ela não entendeu de imediato o que ele queria dizer. Achou que talvez fosse só mais uma promessa, como tantas que ouviu durante a vida. Mas a promessa não era vazia. Dia seguinte, um caminhão pequeno chegou à rua de terra onde Neuza morava. Era uma equipe enviada por ele, com alimentos, roupas, cobertores e, mais importante, uma equipe técnica da assistência social que lhe acionou pessoalmente para entender o caso dela e de outros vizinhos. Mas isso era apenas o começo. A história de Neuza correu entre alguns aliados, chegando até organizações não governamentais locais e empresários da região que resolveram colaborar anonimamente. Em questão de semanas, a casa de tijolos quebrados começou a se transformar. Um novo telhado foi instalado. As janelas deixaram de ser pano. Um fogão novo foi doado. E para surpresa de todos, inclusive da própria Neuza, ela foi convidada a trabalhar como cozinheira auxiliar em uma escola próxima, que estava reativando suas atividades. O impacto da história ultrapassou Neuza. O gesto silencioso de Bolsonaro, que sequer foi divulgado por ele, despertou um movimento espontâneo nas redes sociais de pessoas que começaram a procurar famílias em situações semelhantes, influenciadores, artistas e até antigos críticos dele começaram a compartilhar mensagens de apoio à atitude inesperada.
Foi então que a imprensa, pressionada por esse eco digital, não teve mais como ignorar. Uma pequena matéria foi publicada em um portal independente, contando a história de Neuza e daquele encontro improvável. O texto viralizou. Mas o que mais chamou a atenção foi o silêncio de Bolsonaro. Nenhuma postagem, nenhuma entrevista, nenhuma tentativa de se promover em cima do ocorrido. Era como se, de fato, ele só tivesse feito o que considerava certo. A repercussão incomodou muitos. Alguns chegaram a dizer que era encenação, mas quem presenciou de perto sabia que não. Ao final da semana, Neuza foi convidada a participar de um pequeno evento beneficente na cidade, onde contou sua história. Pela primeira vez, ela falou. Ao microfone, suas mãos tremiam, sua voz falhava, mas quando mencionou o gesto que recebeu naquele dia, olhos se encheram de lágrimas. A repercussão do encontro entre Bolsonaro e Neuza se espalhou como rastilho de pólvora entre aqueles que acompanhavam. Atentos ou não, cada passo do ex-presidente, nos dias que se seguiram, as ações discretas continuaram, enquanto a imprensa tradicional ainda hesitava em tocar no assunto com profundidade, tentando entender como algo assim não havia sido capitalizado politicamente. Bolsonaro se afastava ainda mais da cena pública tradicional, mas não do povo. O impacto emocional daquela cena. O homem que parou ao ouvir uma frase dita quase em sussurro e que mudou a vida daquela mulher, começou a refletir em diversas esferas. Parlamentares aliados começaram a discutir formas de ampliar projetos de assistência direta. Mas, curiosamente, foi fora do meio político que o maior movimento aconteceu. Pequenos grupos de voluntários, inspirados pela história de Neuza, começaram a se organizar por conta própria. Era como se cada bairro tivesse uma Neuza escondida. E milhares de brasileiros, até então anônimos, decidiram procurar por essas pessoas invisíveis. Redes de ajuda mútua foram formadas, algumas inspiradas diretamente no exemplo dado, outras apenas pela lembrança de que, apesar do tudo, ainda era possível fazer o bem. Mas enquanto o país se comovia, uma pergunta ecoava silenciosa entre bastidores. Por que Bolsonaro estava agindo daquela forma? O que o motivava, agora, longe dos holofotes do poder, a continuar atento aos gritos calados da população? A resposta começava a se formar entre aqueles mais próximos a ele. Nos últimos meses, desde que deixou a presidência, Bolsonaro havia adotado uma postura cada vez mais voltada à escuta. Viajava o país sem alarde, encontrando pessoas comuns, ouvindo histórias, sentando-se à mesa de quem pouco tinha a oferecer, além de um café simples e um coração grato. E quanto mais ele se aproximava da realidade, mais distante parecia ficar da retórica ensaiada da política convencional. Neuza, por sua vez, vivia uma nova realidade, com um emprego recém-conquistado, uma estrutura mínima para os filhos, e a sensação de que alguém havia estendido a mão, sem esperar nada em troca. Ela se transformava a cada dia. Sua autoestima, antes enterrada sob o peso da miséria, começava a ressurgir. Ela passou a cozinhar com mais alegria, até mesmo em casa. Reuniu forças para reformar, com doações, parte dos móveis. Pintou as paredes com a ajuda dos filhos. Colocou flores na janela nova. Pequenos detalhes que só quem viveu o abandono sabe valorizar. Ela jamais esqueceu o momento em que ouviu, naquele fim de tarde, a frase: "Comam bem hoje. Amanhã vai ser melhor." E mais do que palavras, aquele gesto tinha sido a centelha que incendiou sua esperança. Ao mesmo tempo, Bolsonaro, em silêncio, passou a visitar outras regiões carentes. Alguns próximos a ele tentavam persuadi-lo a transformar aquilo em uma nova frente política. Mas ele recusava. Dizia que a hora era de escutar, não de discursar. E foi escutando que ele chegou a outra história, não muito longe dali, de uma senhora que vivia sozinha com um neto especial. Após perder a filha para um câncer agressivo, ouviu também o relato de um jovem que desistira do vestibular por não ter dinheiro para a condução. E assim, caso após caso, foi traçando um mapa emocional do Brasil profundo. Um mapa que não se encontra em gráficos oficiais, nem em discursos de palanque. Os poucos jornalistas independentes que acompanharam de longe esse movimento sabiam que havia algo diferente ali. Não era assistencialismo barato. Não era populismo, era um retorno à origem. Uma reconexão com a base, que mesmo depois de tudo, ainda o via como alguém capaz de ouvir o que ninguém ouvia. O caso de Neuza, por mais emblemático que fosse, não era isolado. Ela se tornou símbolo. Seu nome começou a circular em reuniões comunitárias, em vídeos curtos que viralizavam, em áudios compartilhados por WhatsApp como se fossem lendas modernas.
mas era real. E sua transformação tocava até mesmo aqueles que jamais simpatizaram com Bolsonaro. Um desses casos foi o de Márcia, uma professora aposentada que sempre foi crítica ferrenha do ex-presidente. Ao ouvir a história de Neuza, inicialmente duvidou. Achou que fosse exagero, ou mais uma das tantas narrativas distorcidas que circulam. Mas ao ver o vídeo simples de Neuza agradecendo em uma reunião de bairro, emocionada, sem roteiro, percebeu que havia ali algo genuíno. E então, como milhares de outros brasileiros, começou a se questionar. Será que ele era mesmo tudo o que diziam na TV? Esse fenômeno de ressignificação foi ganhando força. Não se tratava mais de ideologia, mas de humanidade, do impacto real de um gesto feito no anonimato, do exemplo silencioso que move mais do que 1000 discursos inflamados. Enquanto isso, Bolsonaro permanecia firme em seu propósito. Sempre que podia, repetiu uma frase aos poucos que o acompanhavam. Política se faz ouvindo, não prometendo. E talvez, naquele momento, ele estivesse fazendo mais política do que nunca. Não nos bastidores do Congresso, mas nas vielas esquecidas, nas casas de barro, nos lares onde o pão faltava, e a esperança era artigo de luxo. Quando completou-se um mês do encontro com Neuza, ela recebeu uma nova visita inesperada. Não era ele, mas um grupo de voluntários inspirados pela sua história. Eles queriam aprender com ela, entender como poderiam agir em outras comunidades. E ela, com humildade e brilho nos olhos, contou sua história sem filtros. Não romantizou a pobreza, mas disse, com firmeza, que havia esperança quando alguém escuta. Esse momento foi registrado e, pela primeira vez, viralizou em grandes plataformas. Não era campanha, não era anúncio pago, era a força da verdade sendo compartilhada por quem ainda acredita no bem. Quando Bolsonaro colocou os pés naquela pequena comunidade pela segunda vez, não era mais apenas um visitante curioso. Agora, ele era a parte viva de uma mudança em andamento. Dessa vez, Bolsonaro não veio sozinho. Ao seu lado, uma equipe de voluntários, engenheiros, médicos e representantes de organizações que ele mesmo mobilizou. A transformação começaria agora, de forma definitiva. Primeiro, as obras para um pequeno centro comunitário começaram. Em apenas 2 meses, uma estrutura robusta se ergueu, com cozinha comunitária, banheiros dignos, um refeitório e um espaço para atividades com crianças. Bolsonaro fez questão de voltar durante a inauguração. A transformação, no entanto, não foi apenas estrutural. A visita do ex-presidente havia causado um furor na opinião pública. E do Brasil inteiro vieram doações, alimentos, brinquedos e roupas. Pequenos comércios locais passaram a ter movimento com a chegada de profissionais envolvidos nos projetos. Jovens ganharam acesso a cursos básicos de formação profissional. Bolsonaro continuava indo até lá, com regularidade. Na terceira visita de Bolsonaro à comunidade, ele foi recepcionado com uma grande faixa. Aqui, a esperança voltou. Ele caminhou devagar, abraçando as pessoas, ouvindo relatos e observando os rostos. Naquele dia, um novo projeto foi anunciado, uma pequena horta comunitária, com apoio técnico, para que a própria comunidade pudesse plantar, colher e vender. A iniciativa visava a autonomia, dignidade e participação. Ao final do evento, Bolsonaro se afastou por alguns minutos. Sentou-se silenciosamente, observando crianças brincando, senhoras conversando e jovens sorrindo. E Levanter caminhou devagar em direção à sua equipe. Um dos voluntários perguntou: "Presidente, por que o senhor continua vindo aqui mesmo com tantos compromissos?" Ele sorriu e respondeu: "Porque foi aqui que eu entendi, de novo, o que realmente importa." E com essa frase, virou-se e seguiu caminho, com a certeza de que, mesmo longe do poder, seu gesto havia transformado vidas. Se você gostou dessa história, curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo com quem precisa se lembrar que uma escuta atenta pode mudar destinos. Comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Isso ajuda a gente a continuar trazendo mais histórias como essa.